Bom dia, nono ano, tudo bem? Fazer uma revisão rápida com vocês a respeito do conteúdo, capítulo 1 e 2. Foi colocado no site para vocês, há 2 semanas, uma série de questões sobre o conteúdo. E aqui apenas alguns slides, para que a gente possa revisar, então. Sobre investigação científica. Nós vimos que o método científico, ele tem uma série de etapas. E essas etapas, elas são fundamentais para que a gente possa, através da observação, chegar até leis ou teorias. Então, como que isso funciona? Então, quando nós temos determinada ideia e nós queremos provar, quais são as etapas? Então, primeiro, nós vamos levantar essa ideia principal, nós vamos fazer a observação, a experimentação, se houver necessidade, a coleta de dados em relação a essa observação e experimentação, e após a interpretação desses dados, nós podemos então chegar a essas leis e essas teorias. Então, os principais cientistas se baseiam então no método científico para poder comprovar determinados pensamentos. Nós vimos também, vocês fizeram um trabalho em equipe sobre a importância da química e da física. Então, nós vimos um pouquinho a respeito da alquimia, que são aqueles primeiros, estudiosos que chegaram à conclusão, ou pelo menos tentaram chegar à conclusão sobre o elixir da vida, transformar metais em ouro, e sobre a vida eterna. Então, nós vimos que através vários experimentos, as ideias não foram comprovadas, mas serviram hoje para que a gente possa levar em consideração o estudo deles. Na química moderna, hoje nós podemos ver e utilizamos então, principalmente a tabela periódica, que ela é fundamental para a gente entender um pouquinho sobre essa organização. Então, a tabela periódica ela é separada por cores, cada cor ela tem uma determinada característica, Se nós formos citar ali a última coluna da tabela, que são 18, a última são os gases nobres, e esses gases têm uma série de características em comum, assim como as outras colorações da tabela. Então, a tabela é subdividida, ela proporciona tanto o nome do elemento, como o símbolo desse elemento, a localização dele na tabela e principalmente quais são as funções desses elementos na nossa vida. Vocês haviam feito no caderno uma tarefa a respeito de relacionar alguns elementos químicos que vocês já ouviram falar e as suas funções. Então, alguns como cloro, como o flúor, o hidrogênio, o hélio, potássio, nós ouvimos falar o tempo todo e hoje a gente consegue então entender por que a organização da tabela periódica. Sobre a outra figura, a Marie Curie, que nós vimos também, ela foi fundamental, foi uma cientista que possibilitou então o estudo dos elementos radioativos. E também nós sabemos que a história dela, até de ganhar um prêmio Nobel, mostra então a influência da mulher, a importância que ela teve com os seus estudos e como que nós hoje utilizamos esses estudos. Outro cientista, que contribuiu também, Galileu Galilei, na parte de astronomia, ele teve uma série de conhecimentos que hoje nós utilizamos no dia a dia. Segundo capítulo vai falar a respeito da matéria e energia. Nós vimos algumas propriedades da matéria, como massa, inércia, volume, densidade. E nós vimos que tudo que existe na Terra e ocupa lugar no espaço, nós vamos chamar de matéria. Sobre os estados físicos da matéria, então nós vimos que temos o estado sólido, líquido e gasoso. Se nós aumentarmos ou diminuirmos a temperatura, nós vamos ter as mudanças de estado físico dessa matéria. Então, do sólido para o líquido, se aumentarmos a temperatura, fusão. Do líquido para o gasoso, com aumento de temperatura, vaporização. Do gasoso para o líquido, com diminuição de temperatura, nós temos a condensação. Liquefação é quando nós falamos sobre pressão.
E nós temos do líquido para o sólido, solidificação com diminuição de temperatura. Além disso, nós temos no estado do sólido para o gasoso, ou gasoso para o sólido, sem passar pelo estado líquido, nós temos então o ponto de sublimação. E nós vimos também sobre a tabela os pontos de fusão e ebulição, que todos os elementos eles têm a temperatura diferenciada do seu ponto de fusão e de ebulição. Então, por exemplo, se eu pego um determinado elemento da tabela, coloco a temperatura ambiente, eu consigo dizer, sabendo o seu ponto de fusão e seu ponto de ebulição, em qual estado ele se encontra na natureza. Então, ali nós temos exemplo de alguns elementos e a importância desse ponto de fusão e ebulição para que a gente possa definir em que estado ele se encontra. Aí nós temos então a apresentação dos trabalhos de física e de química, né? Os meninos fizeram trabalho sobre a história da física, a importância da física. As meninas fizeram sobre a importância da química, a história da química, as contribuições que nós tivemos ao longo da história, né, da humanidade, e como é importante então o estudo tanto da física como da química. A experiência no laboratório, né, que nós fizemos em relação à sublimação, né, o gelo seco que passa, então não passa, né, por um dos estados, mas os alunos gostaram bastante, puderam aprender sim que existem, além do sólido, líquido e gasoso, nós temos as outras mudanças de estado, né, e ficou evidente através desse experimento.